Olá! Vamos começar com uma pergunta que provavelmente todo mundo já se fez em algum momento. Por que o mundo parece tão quebrado? E se a resposta não estiver em tentar consertar o futuro, mas em entender um tipo de acidente cósmico que aconteceu bem no início dos tempos? É isso que a gente vai desvendar agora, usando um mapa místico como nosso guia. Essa é a ideia central que vamos explorar. E se todo o sofrimento, todo o caos que a gente vê por aí não for um defeito no sistema, mas sim uma característica intencional, uma espécie de fratura cósmica projetada para um propósito muito maior. Parece loucura, né? Mas vamos com calma. Certo. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender a origem do problema. E essa origem, segundo um místico incrível do século XVI, Isaac Luria, também conhecido como o Arizal, é nada menos que um verdadeiro drama cósmico. A Cabalá Luriânica é basicamente o nosso manual de instruções para essa jornada. É o sistema de pensamento que nos dá uma lente para enxergar a realidade de um jeito completamente novo, para entender tanto o exílio, o sofrimento quanto a redenção. E aqui está o centro de tudo, o tal drama cósmico, dividido em 3 atos. Primeiro, o Tzintzum. O divino se contrai, se encolhe, para criar um vácuo, um espaço para que o nosso universo pudesse existir. Depois vem o clímax. A tentativa de preencher esse vazio com a luz divina é tão, mas tão intensa que os vasos espirituais criados para contê-la não aguentam e se quebram. E aqui está o ponto crucial. Isso não foi um erro, foi intencional. O resultado disso tudo é o terceiro ato, o galut, o exílio. Faíscas de santidade se espalham por toda parte e ficam presas aqui, no nosso mundo material. E é assim que aquele drama cósmico se conecta com a nossa realidade. Nessa visão cabalística, o exílio espiritual não é uma coisa abstrata, sabe? Ele se manifesta no mundo físico como sofrimento, como conflito e, segundo essa tradição, até como o antissemitismo. É a experiência humana de viver num universo que está, digamos, espiritualmente fraturado. Então, se o universo foi intencionalmente quebrado, qual é o nosso papel nisso tudo? Bom, isso nos leva direto para a nossa missão, a missão de reparo. Essa missão tem um nome, Tikkun Olam, ou o reparo do mundo. E isso, olha, redefine completamente o propósito da existência. Não é só sobre ativismo social, vai muito além. É uma tarefa espiritual. A nossa função é encontrar essas faíscas de santidade que estão perdidas e elevá-las, literalmente remontando a realidade uma pecinha de cada vez. É aqui que a coisa fica poderosa. Cada ação, por mais simples e mundana que pareça, quando é feita com a intenção certa, a intenção de reparar o mundo, ela se torna um ato de significado cósmico. Comer, trabalhar, conversar, tudo, absolutamente tudo, pode virar uma ferramenta para a redenção. Ok, mas como esse reparo todo termina? É nesse ponto que a história se divide. A partir dessa mesma origem cósmica, surgem 2 visões bem diferentes sobre o que ou quem é o Messias. Essa tabela mostra bem o contraste. De um lado, na visão mais tradicional, o Mashiach é uma pessoa, um rei, que vai chegar fisicamente. O reparo, o Tikkun, é feito através dos mandamentos religiosos das mitzvot. Agora, do outro lado, na visão do Bnei Baruch, baseada nos ensinamentos do Rabino Ashlag, o Mashiach não é bem uma pessoa. É mais uma força, uma luz que nos ajuda a corrigir nosso egoísmo. O Tikkun aqui vira um trabalho interno de transformação. Um foca num líder externo, o outro numa mudança interna. Mas, e se essas 2 visões não forem opostas? E se elas forem, na verdade, 2 peças do mesmo quebra-cabeça? É aqui que a história fica ainda mais interessante, com a ideia de uma redenção em 2 estágios. Então, afinal, o Redentor é uma pessoa ou um processo? A resposta, de uma forma bem elegante, é sim, os 2. Não é preciso escolher. A chave não é qual visão está certa, mas em qual ordem as coisas acontecem. E aqui estão os 2 estágios. O primeiro, à esquerda, é o que chamam de Mashiach ben Yosef, que é o processo, o método. É o trabalho interno, focado pelo Bnei Baruch, de transformar a humanidade do egoísmo para o altruísmo. Só depois que essa base interna for construída, aí sim vem o segundo estágio, à direita, Mashiach ben David, o rei, a pessoa que pode finalmente estabelecer a paz universal nesse novo terreno já preparado. Pensem assim, a correção interna, o método, é como a raiz e o tronco de uma árvore. A redenção física, o rei, são os frutos. E os frutos só podem crescer depois que a árvore estiver forte e saudável.
A mudança de consciência tem que vir primeiro. Uma coisa prepara o caminho para outra. Ok, essa teoria toda é fascinante, sem dúvida. Mas o que isso realmente significa para a gente hoje, aqui e agora? Qual é a aplicação prática disso tudo no nosso dia a dia? A lição central, não importa qual visão se adote, é esta: a responsabilidade é nossa. A visão tradicional foca na fé e nos mandamentos para trazer o rei. A visão do Bnei Baruch foca na união para atrair a força. Mas as duas concordam num ponto fundamental: a redenção é ativa. É algo que nós construímos, não algo que a gente simplesmente fica esperando acontecer. E essa citação do Rabino Ashlag, o Baal HaSulam, resume o objetivo final de forma perfeita. A redenção não é sobre política, não é sobre fronteiras, é uma atualização do nosso sistema operacional como humanidade, sair da lei do egoísmo para entrar na lei da doação. E isso tudo nos deixa com esta pergunta final para reflexão. Esse mapa cósmico nos força a decidir: seremos espectadores passivos, esperando o mundo ser consertado por outra pessoa, ou seremos os arquitetos ativos desse reparo? A questão, no fim das contas, não é quando a redenção virá, mas como cada um de nós está ajudando a construí-la hoje.